Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre as leituras que foram concluídas no mês de agosto. E eu falei aqui no último vídeo de leituras do mês, né, que, meu Deus, julho foi um mês bem brocochó no quesito leituras, leituras bem medianas, mas este mês, em compensação, olha, que coisa maravilhosa! Tivemos um novo favorito com louvor, releitura de um livro que eu amo e passei a amar mais ainda. Ai, tem muita coisa boa, então, sem mais delongas, bora falar então sobre as leituras do mês. Pois bem, eis que comecei falando que o mês foi um mês maravilhoso de leituras, etc. Mas a primeira leitura que eu concluí em agosto não foi tão maravilhosa assim, mas me foi muito útil e eu juro que isso não foi um trocadilho com o nome do livro. Eu odeio quando isso acontece. Eu faço esses trocadilhos não intencionais, porque acaba que parece um negócio intencional, né? Mas juro que não foi. E o livro é... Bom, vou colocar a capinha aqui, porque eu li no Kindle A Utilidade do Inútil, do... Esqueci o nome dele, pera. Nuccio Ordine. A pessoa não pode falar um negócio italiano que já tá com a mãozinha aqui, ô coisa horrorosa. Pois bem, do Nuccio Ordine. E qual é o propósito deste livro? A ideia do livro é basicamente falar... o nome é muito autoexplicativo, né? O título do livro, que é a utilidade do inútil, no sentido de que hoje em dia, nessa sociedade capitalista, em que tudo visa lucro, tudo tem que dar retorno, é ROI, é não sei o quê. Coisas, atividades, na verdade, que não dão um retorno tão visível e tão breve como você, sei lá, assistir a um filme, ler um livro, ouvir uma peça de bar, por exemplo. Enfim, essas coisas que a gente sabe que fazem muito bem para nossa alma, mas que não são necessariamente uma coisa que você vai fazer isso aqui, você vai lucrar. Essas coisas, nesta sociedade, acabam sendo colocadas de canto e atividades mais lucrativas passam a ser mais valorizadas dentro dessa sociedade. A gente tem casos aí, né, de governos que diminuem orçamento de cultura, etc., quando em meio a uma crise econômica, porque não precisa disso. As humanidades acabam sempre sofrendo em detrimento aí de engenharia, tecnologia, etc. E a ideia do Nútil é basicamente falar como essas atividades são importantes. Aquilo que é tido como inútil, na verdade, é muito útil. E essa utilidade não é essa coisa meio utilidade capitalista, sabe, do lucro, mas pode ser também, por exemplo, ele cita diversos casos em que descobertas muito significativas da ciência foram possibilitadas pelos trabalhos de cientistas que, ok, tinham um trabalho ali que eles estavam visando lucro, mas eles tinham outras curiosidades e perseguiram aquilo simplesmente por conta da curiosidade. Mas que aquilo foi se desenvolvendo, outro cientista veio depois, pegou, ficou interessado também, e isso foi evoluindo até o ponto em que uma grande descoberta foi feita e que possibilitou um lucro gigantesco. Mas acho que o que a gente vê na sociedade hoje em dia é essa coisa justamente do imediato, né? Aliás, essa coisa do tempo, apesar de ele não jogar tanto foco sobre o tempo em si, foi algo que me chamou muita atenção conforme ele vai fazendo os comentários dele, porque a gente vê que coisas significativas muitas vezes levam tempo e que a sociedade de hoje, com essa pressa, né, essa produtividade, não está muito disposta a esperar e a gente acaba perdendo muita coisa por conta disso. Então, eu ando pensando sobre esse tema já de a utilidade do inútil já há um bom tempo, então a leitura veio em boa hora para solidificar algumas coisas, para me fazer elaborar. É bem aquele tipo de leitura, sabe quando você pensa em algumas coisas, mas você não consegue elaborar muito bem, ainda tá meio confuso, aí você lê um livro e aquilo clarifica na sua mente? Pois é, foi o que eu senti lendo A Utilidade do Inútil, mas deixo aqui uma ressalva que eu não indicaria este livro pra muita gente, assim, de uma forma geral. Ai, meu Deus, isso aqui é tiro certo, praticamente, sabe? Não, porque o livro tem uma estrutura que eu sei que pode incomodar um pouco as pessoas. Ele é dividido em 3 seções e em cada uma delas ele aborda um tema mais específico. Só que o que eu acho que pode incomodar não é nem isso, mas é o fato de que o livro é basicamente um apanhadão de citações. O Nútil pega textos que vão desde a Grécia Antiga, passando por Dante, alguns outros teóricos, tem Montaigne também. Inclusive eu peguei este livro, eu sabia
que encontrar o Montaigne lá, aliás, Ensaios do Montaigne, meu Deus, maravilhoso, um dos livros da minha vida. Mas então, ele pega trechos de obras desses autores que comentaram sobre os temas que ele quer abordar e vai desenvolvendo um pouco. Essa estrutura não me incomoda, mas em alguns momentos eu sentia que ele poderia ir mais a fundo, sabe? Poderia aprofundar um pouco a discussão sobre o tópico que ele levantou. E talvez até articular os textos entre si, sabe? Para fazer a coisa ficar mais coerente. Foi com essa sensação que eu acabei a leitura, mas no geral acabou sendo, de novo aqui no trocadilho péssimo, acabou sendo uma leitura um tanto quanto útil para mim e me fez reforçar ainda mais a minha fé nas humanidades e como elas são necessárias nos tempos de hoje e necessárias para sempre, eu diria. Então, para a utilidade do inútil, 3.5 estrelas. Agora a gente vai para um livro que, confesso que não li inteiro, eu li já 2 capítulos deste livro, que é o As Esposas, da Alexandra Popov. Só que eu havia prometido a vocês no Instagram, aqui no vídeo de leituras do mês, a gente ia conversar um pouco mais sobre este livro e cá está. O que a gente tem aqui? Gente, eu falei o nome do livro, falei, né? As Esposas, da Alexandra Popov. Eu lembro, olha que loucura. Isso que dá gravar vídeo depois de ter trabalhado o dia inteiro. Chega aqui, eu tô meio... mas tá aqui, As Esposas, da Alexandra Popov. O que a gente tem aqui? Subtítulo muito explicativo. As mulheres nos bastidores da vida e da obra de prodígios da literatura russa. Eu sou apaixonada por literatura russa. Aqui no canal nós temos inclusive uma playlist, cujo link eu vou deixar linkado na descrição para vocês, que tem o quê? Mais de 30 vídeos com certeza sobre obras russas, falando sobre literatura russa no geral, enfim, sou cadelinha de literatura russa total. E sendo cadelinha de literatura russa e uma pessoa muito curiosa, eu fui acumulando informações sobre os autores, principalmente Tolstói, que é o meu autor favorito, já li biografias de Tolstói, etc. E sempre me chama a atenção, quando eu vou pesquisar sobre a vida desses titãs da literatura russa, como Turgenev, Tolstói, Dostoiévski, Bulgakov, me chama a atenção o protagonismo que as mulheres, as esposas deles, tiveram na vida deles. No caso Turgenev, não esposa, mas enfim, papo para outro vídeo. E até saindo um pouco de literatura russa, mas a gente vai voltar para cá, tá? Calma. Eu recentemente li cartas que o John Steinbeck escreveu ao longo da redação de As Vinhas da Ira, que é um dos maiores romances dele. Já falei sobre esse livro aqui, aliás, vou deixar tanto o As Vinhas da Ira como o livro de cartas, o link vai estar aqui também na descrição para vocês. E me chamou muita atenção como ele fala que eu queria escrever essa obra por muito tempo e agora que eu tô com essa mulher, eu finalmente tenho a paz de que preciso para escrever. O estado de espírito acaba colaborando muito para a escrita do livro dele, sabe? E ele chega a responsabilizar a esposa por isso, porque antes ele estava num relacionamento conturbado e agora ele estava ali, calma, paz, podia finalmente escrever o livro que há tanto tempo ele queria escrever. Eu vi muito isso na biografia do Tolstói também, como a Sônia ou Sofia Tolstói, ou Tolstai, dependendo aí da vertente da nomenclatura que você utiliza, mas eu vou falar aqui de Sônia Tolstai, ok? Enfim, como ela teve uma importância muito grande na carreira dele, porque não só ela cuidava de tudo ali na casa, mas ela era muito interessada na obra do marido. Eu até cheguei a falar com vocês no Instagram. A Sônia era basicamente uma editora da obra do Tolstói. Então ela dava os pitacos dela, ela passava a limpo, fazia muita coisa ali para fazer a carreira do marido acontecer. Só que, ao mesmo tempo que elas tinham um protagonismo muito grande na literatura que era produzida dos maridos, acabava que isso era um protagonismo mais nos bastidores, sabe? Mas, felizmente, a Alexandra Popov fez simplesmente um livro falando dos feitos dessas mulheres e de como elas foram importantes para que esses titãs da literatura russa pudessem existir, pudessem ter produzido obras tão grandiosas. E aqui eu já li, então, a parte da Sofia, ou Sônia Tolstói, que me deixou um pouco revoltado com Tolstói, aliás. Aliás, o título da parte da Sofia Tolstói, gente, eu tô misturando, né? Sofia ou Sônia, enfim, é a mesma pessoa, expliquei pra vocês. É Babá de um Talento. E achei o título um tanto quanto adequado, porque era bem isso mesmo. Mas, desta vez, eu li para leitura conjunta de Um Mestre e Margarida, a gente já fala deste livro, aliás,
li o capítulo 5, que é o capítulo sobre a Helena Bulgakov, que foi a esposa do Mikhail Bulgakov, que é mais conhecido pelo grande romance O Mestre e Margarida. Sempre para as leituras conjuntas que eu faço, eu gosto de ir atrás de mais informações, porque eu faço vídeos mais aprofundados toda semana sobre o livro que a gente está lendo. Aliás, para mais informações sobre o meu Clube do Livro, você pode checar a descrição aqui. E desta vez, então, uma das fontes a que eu recorri foi este livro e foi simplesmente maravilhoso. Não só porque a Helena Bulgakov teve um papel gigantesco na publicação de O Mestre e Margarida, nível a gente não teria acesso a esse livro como a gente tem hoje se não fosse por ela, muito provavelmente. Ela era muito incentivadora, teve toda a questão da censura também. Enfim, tem um vídeo aqui no canal em que eu falo mais sobre isso, que é a resenha, aliás, de O Mestre e Margarida, vou deixar o link para vocês. Mas porque, nossa, que bonita a relação deles dois, a devoção que ela tinha, o amor que ela tinha em relação ao Bulgakov, e como ele felizmente reconheceu isso. O maior romance dele é O Mestre e Margarida, e Margarida é uma personagem que é muito baseada na Helena Bulgakov. E ele fala umas coisas lindas sobre a Margarida, no Mestre e Margarida. Então, dá pra ver que ele sabia o mulherão que estava do lado dele. E é lindo demais. Eu cheguei até a falar sobre isso no Instagram e falo aqui de novo. Este texto reforçou a minha visão de que a decisão mais importante que você vai fazer na sua vida é a pessoa com quem você vai dividi-la. Sério, quanto mais os anos passam e mais coisas eu percebo no meu relacionamento, eu fico, cara, eu acertei muito aqui. Porque eu não teria conseguido muita coisa do que eu consegui hoje se não fosse o meu relacionamento, se não fosse ter uma pessoa do meu lado que acredita nas minhas coisas, que tá sempre me botando pra cima. E é o que a gente vê nesse relacionamento aqui, como isso foi importante pro Bulgakov, que estava passando por um período muito difícil, sofrendo muito com a censura na União Soviética. E a Alexandra Popov coloca tudo isso aqui de um jeito maravilhoso, a escrita fluidíssima. Sério, a história de publicação de O Mestre e Margarida daria outro romance fácil por si só. Amei a história, me ajudou muito a compreender melhor algumas partes de O Mestre e Margarida. Então eu vou avaliar o texto separadamente, tá? Porque eu não posso avaliar o livro, mas para o texto, vocês estão preparados para As Estrelas Quebradas? Eu ia dar 4.5, mas eu vou dar 4.25, porque temos uma questão de escala aqui, a gente já chega lá. Mas maravilhoso, recomendo muito. Eu acho que tá esgotado, mas deve dar para achar na estante virtual e na Amazon, tá? Qualquer coisa, vocês chequem os links aqui na descrição. E falando em O Mestre e Margarida, a próxima leitura que concluí em agosto foi justamente O Mestre e Margarida, livro que eu reli agora na companhia do pessoal do Clubinho, que é o meu clube do livro. Ai, fiquei tão feliz que a gente finalmente fez leitura conjunta deste livro, porque fazia um tempo que eu estava querendo e finalmente chegou a vez dele. E este livro é incrível. Primeiro, preciso falar dessa edição. Gente, olha isso aqui. Meu Deus do céu, é linda demais e tem várias ilustrações. Vocês conseguem ver aqui a parte de trás, tem ilustração na orelha também, nas orelhas, aliás. E as ilustrações fazem muito sentido conforme você vai lendo o livro, sério. E retocável. Esta edição é da coleção Penguin Classics Deluxe. Aliás, os outros dois livros que eu mostrarei neste vídeo também são dessa coleção, que é uma das minhas coleções favoritas, porque não só são lindíssimas, mas os textos complementares, as notas costumam ser maravilhosas também. Eu fiz um reel no meu Instagram falando um pouco... Gente, a minha rinite deu uma atacada, então eu tô falando meio esquisito, tá? Se vocês notarem alguma coisa aí estranha, é por conta da minha rinite. Mas, pois bem, continuando, eu fiz um reel mostrando as edições que eu tenho dessa coleção. O link também vai estar aqui na descrição para vocês. E essa edição é maravilhosa, não só, então, no sentido de estética, que é linda demais, mas as notas desta edição, meu Deus, sério, que coisa maravilhosa. Eu gosto muito da edição da Editora 34, é a edição que eu recomendo aqui do Brasil, foi a edição em que eu li o livro da primeira vez. Vocês vão ver, se vocês virem, aliás, né, o vídeo resenha que tá linkado aqui, vocês vão ver que é a edição que eu mostro, e tem algumas notas de rodapé bem legais lá, o texto introdutório também é ótimo, mas sério, isso aqui é outro patamar, incrível,
de verdade. Tanto os textos introdutórios, que são 2, como as notas, que infelizmente não são de rodapé, ficam no fim do livro. A gente até falou dia desses aqui no canal sobre coisas que eu detesto em livros, e notas no fim do livro e não no rodapé foram uma delas, mas não vamos passar raiva aqui também, vamos só espalhar amor, porque este livro é isso, é puro amor. Eu amo demais essa história. Aqui nós temos basicamente o diabo, sim, demônio, Satanás, tocando o terror na Rússia soviética. Este livro é ambientado nos anos 1930, ou seja, nos anos de Stalin, e é basicamente isso. O diabo chega em Moscou, mas não chega sozinho, chega com seu séquito, e eles vão tocar o terror ali, expor a hipocrisia da sociedade, colocar alguns absurdos do regime à luz. Sério, isso aqui é genial. Olha, me faltam palavras, porque o que o Bulgakov fez aqui é incrível. É uma baita alegoria para o que estava acontecendo na União Soviética naquela época? Era. Mas o livro é muito mais do que isso, sabe? Tem esse componente de metaficção aqui, que é incrível. Tem alguns momentos que parece que o Bulgakov está vendo o futuro, e acho que os grandes escritores têm dessas, né? Isso aqui fala muito do papel da arte também, da verdadeira arte. Sério, impressionante. Amo demais este livro, e a posição dele no meu coração, felizmente, só foi reforçada com a releitura. Amo demais e, com certeza, quer dizer, espero ainda reler outras vezes ao longo da vida. Vai permanecer aqui na estante, porque, olha, tá aí um livro que merece ser revisitado. Se você quiser acessar todo o material que eu produzi sobre este livro, é só assinar o Plano Tolstói do Clubinho. Como eu disse, informações estão aqui. Se você ficar com dúvida, é só contatar o suporte. E-mail do suporte também está aqui na descrição. E muito obrigada ao pessoal do Clubinho pela companhia ao longo dessa leitura. Foi maravilhoso reler isso aqui na companhia de vocês. Para o Mestre Margarida, é claro, 5 estrelas e coraçãozinho, porque, sim, é um livro favorito meu. Próxima leitura concluída do mês é mais uma edição linda da Penguin Classics Deluxe, e agora falo de Appointment in Samarra, do John O'Hara. Aqui ficou como Encontro em Samarra, se não me falha a memória. Também, se não me falha a memória, a edição está esgotada, mas qualquer coisa, links estarão aqui na descrição. E este é um dos 5 livros que eu escolhi para ler neste ano. Então, eu sei que muita gente faz aquele 12 livros para ano X, né? Mas eu gosto de ter um pouco mais de liberdade nas minhas leituras. E como eu não leio quando comparada à bolha do Booktube, obviamente, né? Como eu não leio tantos livros quanto a galera que trabalha só com isso, eu acho que escolher 12 livros pré-definidos assim ficavam pesados demais, minavam a minha liberdade na hora de escolher leituras. Enfim, eu falo sobre tudo isso no vídeo em que eu apresento a vocês os 5 livros que eu escolhi. Faltavam ler 2, e um era justamente esse, ou seja, agora falta só um. E Appointment in Samarra foi lido, e eu gostei muito de conhecer a escrita do John O'Hara. Fazia já um tempo que eu queria ler este livro, e aí coloquei para jogo junto de uma amiga minha, queridíssima, aliás, nós vamos conversar sobre este livro amanhã. Na verdade, a conversa sobre o livro foi só um pretexto pra gente fofocar durante, sei lá, 3 horas no Google Meet, mas tudo bem. Este é um romance ambientado nos Estados Unidos, mais especificamente na Pensilvânia, nos anos 1930, ou seja, crise americana que acaba se fazendo presente nessa narrativa. E a narrativa tem como protagonista um homem chamado Julian English, que vive muito bem na sociedade, tá bem colocado ali, só que logo no começo do livro acontece um incidente que marca o começo do declínio deste personagem. Essa é uma história de decadência. Que eu vou falar isso, mas eu tendo a gostar muito de histórias de decadência, seja de um personagem só, seja de uma família inteira. E eu acho que o John O'Hara constrói essa história muito bem. Você vai vendo realmente o decaimento desse personagem e a construção dessa cena inicial que marca, tem esse ponto assim que você fica, putz, isso aqui vai dar ruim, certeza. Nossa, é muito, muito bom, porque ele constrói de um jeito que você acha que não vai acontecer, e aí acontece, quando acontece você fica, meu Deus! Eu amei a escrita do John O'Hara. Tem muita fofoca aqui rolando entre os personagens, a hipocrisia escancarada da sociedade daquela época. Me lembrou um pouco do
Philip Roth nesse sentido, sabe? Que gosta de pegar nessa questão da hipocrisia da sociedade. Eu só senti falta de uma maior aproximação de alguns personagens, porque tem alguns personagens que aparecem aqui e que eu esperava que fossem mais desenvolvidos e isso acaba não acontecendo. Tudo bem, não é um livro muito grande, né, como vocês podem ver, mas eu acho que se botou os personagens aqui, alguns personagens específicos, e acabou dando um pouco mais de protagonismo a eles, acho que rolava dar um corpo maior a esses personagens. Mas gostei muito de conhecer a escrita do John O'Hara, como disse pra vocês, e tô doida pra ler os contos dele agora. Ele tem uma coletânea que sai pela Penguin, cujo nome, se eu não me engano, é The New York Stories. Eu adoro uma narrativa ambientada em Nova York, gostei muito da escrita, então tô louca pra ler. Para Appointment in Samarra, 4 estrelas. Aí agora, minha gente, vocês estão preparados? Ai, eu não. Eu terminei este livro, tava lendo há um tempão. E sabe quando... Putz, acho que a última vez que eu senti isso foi quando eu li David Copperfield, que também é um livro enorme, que eu acabei ficando muito apegada ao personagem principal, e aí quando acabou eu fiquei, meu Deus, e agora como eu vou viver sem esse livro? Me fez companhia por tanto tempo. E temos mais um livro do tipo, que é o Christian Lavransdatter, da Sigrid Undset. Eu me senti muito abandonada quando eu acabei este livro, tanto que eu percebi que eu estava deliberadamente postergando o fim dele, porque é isso, eu não queria acabar. Eu amei este livro. Vou dar uma breve sinopse e aí a gente fala mais sobre os meus sentimentos em relação a ele. Mas aqui, basicamente, nós temos como protagonista a Christian Lavransdatter, que dá nome ao livro, que inicialmente é uma criança. O livro é ambientado na Noruega do século XIV. Interessante isso, né? Noruega do século XIV me parece um contexto tão diferente que é explorado maravilhosamente aqui. Mas, pois bem, aqui a gente tem uma espécie de romance de formação da Christian. Nós a acompanhamos desde pequenininha até a vida adulta. E, olha, muitas aventuras na vida de Christian. Você passa raiva, você quer chorar, você fica feliz. É um livro que traz toda uma gama de emoções. Tem vários aspectos que me chamam a atenção em relação a este livro, mas eu queria citar 2 aqui. Primeiro é que é um livro muito à frente do seu tempo, muito mesmo. Aqui na Christian, a gente tem então essa jovem que acaba desafiando um pouco não, bastante, os padrões da época. Ela acaba por questões de casamento, ela quer decidir com quem ela quer se casar, enfrenta abertamente os pais dela, isso tem algumas consequências. Eu não vou falar muito sobre o livro, porque eu acho que é legal você ir descobrindo, se deliciando com isso aqui sozinho. Mas a Sigrid vai além disso. Ela toca num ponto que, se ainda hoje tem gente que sente certo desconforto, imagine a época, que é o desejo sexual da mulher. Então, aqui a gente vê a Christie se interessar por um certo homem e fica muito claro que ela não é só amorzinho, sabe? Ela sim tá apaixonada pelo cara, mas ela quer mais que aquilo. Tem todo um componente carnal ali e a Sigrid Undset não deixa isso escondido, não. Ela coloca isso de forma bem explícita e eu acho sensacional, porque como eu disse, gente, isso é um livro que foi publicado antes da metade do século passado. Então imagina você colocar isso. E ela ganhou um Nobel ainda. Me fez lembrar um pouco até da Lígia Fagundes Telles, sabe? Porque eu vejo algumas coisas na obra da Lígia e eu fico, mano do céu, como é que essa mulher conseguiu triunfar falando sobre essas coisas naquele contexto, sabe? Tem que ser muito genial mesmo. E a Sigrid Undset realmente foi. Lígia também, tá? Amo Dona Lígia Fagundes Telles, mas vamos focar aqui em Sigrid Undset. Sério, a construção dessa personagem. Outra coisa que eu queria comentar, nós tem a ambientação aqui, que é maravilhosa. Essa edição também é incrível. Sério, a introdução desta edição, se eu tivesse comprado essa edição e tivesse vindo só a introdução, eu já estaria satisfeita, porque é incrível. Mas um outro aspecto que me chamou a atenção aqui foi a construção dos personagens, e eu queria falar mais especificamente dos personagens homens, porque eu percebo muito isso em livros, e assim, não é, oh meu Deus, como você é perceptiva. Não, porque é muito mais provável que um homem escreva personagens homens muito melhor, de forma mais verídica, digamos, que uma mulher, e que mulheres escrevam mulheres de forma mais verídica, afinal de contas, experiência própria, né? E eu sei que
eu, inclusive, sou uma das pessoas, se fala muito das mulheres de Tolstói, né, de como elas são muito bem construídas, e aí a gente volta até dar o mérito para Sônia barra Sofia Tolstói barra Tolstaia, porque ela tem o mérito dela aí, mas não tirando nada de Tolstói também, porque é maravilhoso, mas enfim. Falamos muito das mulheres maravilhosas escritas por Tolstói. Você pega, sei lá, Felicidade Conjugal. Mano do céu, dava para acreditar que aquele livro foi escrito por uma mulher facilmente, mas não foi. Foi escrito por Tolstói e antes da Sônia. E aqui na Sigrid Undset me chama muita atenção a construção dos personagens masculinos. Tem 2 personagens masculinos aqui que, sério, nossa senhora, que construções você vê. E parece um negócio tão verídico, sabe? Especialmente um chamado... Eu vou falar o nome dele, que não é spoiler, tá? Mas é o Erlend Nicolausson, que tem um protagonismo muitíssimo relevante aqui na obra. E a construção desse personagem é incrível. Eu lia certas passagens falando sobre ele. Eu ficava, mano, como é que essa mulher teve essa percepção no meio daquele ambiente? Como que isso foi possível? Sério, é incrível. E a história toda em si, meu Deus, que livro maravilhoso. Ai, eu acho que algumas pessoas podem ficar um pouco cansadas com essa questão da ambientação, porque tem toda uma questão de catolicismo aqui, por exemplo, de religião sendo colocada, os personagens discutem isso, às vezes exaustivamente. Não foi algo que me cansou, até porque eu acho que é tudo muito bem colocado dentro da trama, sabe? Não achei uma coisa meio Victor Hugo, sabe? Você tá lendo lá Os Miseráveis, e aí tá mó rolê lá com Jean Valjean, e aí Victor Hugo do nada, peraí, gente, deixa eu falar dos esgotos de Paris com vocês. E aí tem um pá na narrativa, sabe? Não, aqui eu acho que isso vai se desenvolvendo de forma muito gradual, e eu fiquei muito apegada a Christine. É uma das minhas personagens femininas favoritas, disparado, se não a favorita. Preciso até pensar sobre isso. E pensando sobre esse livro, porque assim, foi um livro que eu acabei e muitas vezes eu falo muito nas redes sociais, né? Eu fico panfletando os meus livros, que eu falo, meu Deus, eu acabei de ler esse livro maravilhoso, mas tem uns que eu amo e que eu fico mais quietinha, meio que digerindo ainda. E isso aconteceu com este aqui, porque eu terminei e fiquei, gente, peraí, que eu tô sentindo um negócio meio único. Agora mesmo, eu tô num momento que eu tô lendo algumas coisas legais, mas elas não me parecem tão interessantes. E aí eu fico, gente, mas o que tá acontecendo, meu Deus do céu? E aí eu percebi que a origem está nisto aqui mesmo, porque este livro é maravilhoso. E eu tô num processo de, sei lá, luto pela minha primeira leitura, que acabou, porque eu passei muito tempo com este livro. Eu comecei a ler este livro no ano passado. São 3 partes aqui neste volume gigantesco. A gente tem a primeira parte traduzida por aqui, tá? Eu vou deixar o link tanto da primeira parte traduzida, eu acho que a segunda sai neste ano ainda, mas vou deixar para essa edição aqui, que é sensacional. E no ano passado eu havia terminado o primeiro volume, só que aí acabei dando uma pausa porque eu tava com 1000 coisas, 1000 demandas, e eu queria ler este livro como ele merece. E aí comecei a ler a segunda parte, tive que dar uma outra pausa, e eu voltei praticamente pro começo da segunda parte, eu tava praticamente na metade da segunda parte, mas zero sacrifício reler o que eu já tinha lido, porque o livro é maravilhoso. E aí agora, finalmente, acabei. E, gente, definir a melhor leitura deste ano vai ser difícil, porque eu li muita coisa legal até agora, mas talvez este aqui esteja em primeiro lugar. Sério. Eu amei demais. Ai, que saudade, meu Deus. Será que eu começo a reler este livro? Que eu tô procurando, eu percebi que eu tô procurando coisas que eu encontro aqui. Ai, incrível e muito feliz que a gente tá com tradução dele agora, porque a gente não tinha, ou tinha, e já estava esgotada há muito tempo, não sei. Não sei como é que tá a questão de qualidade de tradução, tá? Eu não olhei, sinceramente, gente, não sei se eu vou olhar também, porque o tempo tá escasso, mas se alguém tiver alguma opinião, fiquem mais do que à vontade aqui. O que eu recomendo que você faça? Se você entende inglês relativamente bem,
dá uma comparada. Olha o começo da edição do Kindle via amostra, sabe? Você consegue ler os trechos, enfim, você consegue ler os trechos tanto desta aqui como da tradução, então dá uma comparada, vê se parece um negócio fluido. Eu não vou fazer porque eu queria ler bastante, assim, para ter uma opinião final sobre a tradução, e lembrando que eu não sou tradutora, tá? Eu ia dar a opinião aqui segundo vozes da minha cabeça, mas que vocês parecem achar relevante. Aquela coisa, mesmo não sendo tradutor, muitas vezes você consegue perceber quando tem algo esquisito ali no texto, né? Então, se alguém tiver uma opinião para compartilhar, fiquem à vontade aqui nos comentários, mas não deixem de ler Christian Lavransdatter, porque, sério, que livro maravilhoso. E agora a panfletagem vai iniciar com louvor, porque merece demais, sério, eu amei. Preciso dizer? 5 estrelas, coraçãozinho. Perfeito. Ufa, falei demais. Essas foram as leituras concluídas no mês de agosto. E vocês, o que vocês leram? Vocês leram alguma coisa legal? Leram alguma coisa em comum comigo? Se sim, compartilhem aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. E eu acabei de lembrar, não tem tanto a ver com este vídeo, mas eu estou com um podcast, sim, um podcast. Eu vou deixar o link do meu podcast aqui também. O nome dele é As Vozes da Minha Cabeça. Nele eu falo sobre assuntos completamente aleatórios. Então, se você se interessa aí pelas baboseiras que eu falo, talvez valha a pena dar uma olhada aqui na descrição. E deixa eu ir agora que eu estou com fome. Beijo pra vocês e até os próximos vídeos.